Amém. Amém. Abra comigo, por favor, no Salmo 108. Cadê a Cita aí? Falei que eu ia continuar a pregação dela de quinta, você que não veio. A presbítera Simônia ministrou. Até o nome eu dei o mesmo, o nome da nossa ministração hoje, um coração firme. E ela ministrou sobre isso, uma palavra que Davi falou nesse salmo, e ele disse: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Amém? Meninos, apague essa luz aqui para mim, por favor. Ó. Obrigado. Não atrapalha a transmissão não, né? Tudo certo, né? Queridos, essa foi uma afirmação de Davi. Simônia ministrou sobre isso quinta-feira. No momento de muita tribulação, dificuldade, no momento que Davi estava passando, e mesmo assim, como grande homem de Deus, ele conseguiu afirmar isso, e está nesse salmo para nós, que firme estava o coração dele. E eu creio que esse é o nosso desafio, eu creio que esse é o nosso desejo. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, como está teu coração? Será que o nosso coração é um coração firme realmente? E em cima disso eu quero caminhar, e eu tenho muita coisa para falar com você, então por favor se ligue. Meninos da mídia, atenção dobrada aí que eu preciso de vocês hoje. 2 Coríntios 6, 14. Paulo, ele escreve à igreja de Coríntios, e hoje a nossa igreja, e a instrução de Paulo foi a seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, ponto e vírgula, e eu vos... Vamos lá. Queridos, você precisa entender isso, porque nós temos que chegar num lugar, e você tem que acompanhar isso comigo. Paulo, ele escreve hoje a Iamir, naquela época a igreja dos Coríntios, mas Paulo escreve numa época da graça, numa época que Jesus já havia vindo, numa época que Jesus já havia vencido a morte, ressuscitado, o véu já havia se rasgado, o Espírito Santo estava sobre a igreja, como está hoje para nós. Ou seja, na nossa época, foi exatamente isso que Paulo alertou a igreja de Coríntios. E ele cita, nessa questão de ter um coração firme, para a igreja de Coríntios ter esse coração firme. O resumo de Paulo, ele fala assim, cara, você não pode misturar luz e trevas, santidade e pecado, você tem que lutar contra isso. Porque o próprio Deus disse, e ele faz 4 promessas, se é assim que eu posso dizer. Ele disse no versículo 16, habitarei com eles, repita assim, habitarei com eles, andarei com eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queridos, Paulo, ele dá essa instrução porque ele fala assim, ó, essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus, é habitar entre vocês, é andar com vocês, é ser o Deus de vocês, e vocês ser filho deles. Portanto, versículo 17. E aí ele fala algo, querido, porque
Porque essas promessas para mim são condicionais. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, e eu vos receberei. Então, Paulo faz uma instrução, ele fala a vontade de Deus e fala, portanto, vocês façam isso, porque se vocês fizerem isso, o Senhor vai nos receber. Amém, queridos? Capítulo 7, versículo 1, em continuidade disso, Paulo continua, ele fala o seguinte, tendo, pois, o amado tais promessas. Que promessas? Essas 4. Ele acabou de falar no capítulo anterior. Tendo essas promessas que Deus quer habitar, andar, ele continua, purifiquemo-nos de toda, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Diga assim, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Presta atenção. Aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado, perdoado os nossos pecados, nos salvado a igreja. Mas Paulo instrui que, apesar disso tudo, nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. Apesar de tudo isso, há um dever meu e seu de ser separados, de nos purificar, porque aí o Senhor realmente vai habitar no nosso meio com a sua glória, com a sua habitação. Amém, queridos? Diga assim, eu preciso de santificação. A responsabilidade é minha. Por quê? Presta atenção. Porque muito mais do que a salvação, do que você crer em Cristo, aceitar Jesus, o desejo de Deus é manifestar a sua glória, é habitar com você, é estar com você, é viver perto de você, é usar você, é ter comunhão com você. E isso Paulo estava alertando. E queridos, isso não é algo somente agora do Novo Testamento. Em toda a Bíblia, sempre o desejo de Deus foi Ele andar com o seu povo, manifestar a sua glória e estar com sua presença. E às vezes a gente olha só o Novo, ou às vezes a gente olha só o Velho Testamento e a gente perde o tamanho dessa grandeza, ou dessa revelação, ou dessa importância. Então eu quero trazer essa mesma verdade lá atrás. A Bíblia fala que o Velho Testamento são sombras daquilo que iria acontecer. E eu quero de novo voltar a uma história muito conhecida, que você já cansou de ouvir, mas você vai ouvi-la de novo, com muita atenção. A história é o chamado de Moisés, a retirada do povo de Israel do Egito e os 40 anos no deserto para alcançar a terra prometida de Canaã. Amém? Todo mundo conhece essa história. Mas você precisa entender que isso faz uma alusão, uma analogia dos nossos dias. Vamos lá. O povo de Israel somos nós, igreja. Amém? Egito é o mundo. O povo do Egito, o povo de Deus, estava no Egito, eles eram escravos, eles eram torturados, eles estavam presos, assim como nós, antes de conhecermos Jesus, estava no mundo, no Egito, também escravo de Satanás. Quem que era o opressor? Era Faraó, que representa Satanás nos nossos dias. Quem que foi o libertador? Moisés. Deus chegou e falou, Moisés, vai lá libertar esse povo que estava no Egito. Deus chegou e falou, Jesus, vai lá salvar e libertar esse povo que está preso no mundo. Então, tem uma alusão a essa história, a tudo aquilo que nós vamos caminhar, e você precisa entender esse paralelo. Colocado isso, importante você estar atento, volta para o chamado de Moisés na sarça. Moisés está lá apacentando as ovelhas, e de repente ele vê uma sarça, e você conhece, Deus chama Moisés, e Moisés vai lá, e Deus fala assim, Moisés, você vai ser o libertador, você vai tirar o meu povo do Egito, e ele tem aquele encontro maravilhoso com Deus. Mas o que eu acho incrível nessa história toda, é que tinha a terra prometida, tinha Canaã. Deus falou assim, olha, tinha uma promessa, eu vou tirar meu povo desse lugar para levar a terra prometida, mas
Quando ele chega para Moisés, ele fala o seguinte: Moisés, mas eu quero que você traga o meu povo para esse lugar aqui de intimidade que eu estou com você. Eu quero que tenha a terra prometida, mas no processo, no caminho, você vai trazer aqui, você vai trazer esse povo para cá. Você vai trazer, para você entender que eu que te enviei, você vai trazer esse povo para esse monte que eu estou falando com você. Para colocar isso, Êxodo 3, versículo 12, na NTLH, por favor, meninos. Êxodo 3, 12. Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste. Isso será uma prova que eu enviarei. Repita assim comigo, fala assim: o plano de Deus, antes da terra prometida, era levar aquele povo para esse lugar de intimidade. Vamos trazer nós, queridos, para você entender a minha história. Tem uma terra prometida, tem algo precioso para nós. Mas a mesma missão que Deus deu para Moisés, o plano que Deus tinha para aquele povo, Deus tem para nós. Deus quer, no processo, no meio do deserto, no meio da caminhada, quer nos levar para um lugar de intimidade. Lembra quando o Moisés chegava para Faraó e falava assim, o recado de Deus foi: deixa o meu povo sair, porque eles precisam caminhar 3 dias para me adorar. Ou seja, a missão, a estratégia, aquilo que Deus pediu para Moisés falar para Faraó, era tirar para ir para um lugar de intimidade, e assim é a nossa vida. Amém, queridos? Você conhece a história, você sabe, eles tiraram, teve os milagres, as 10 pragas, eles passaram pelo mar, derrotaram o Faraó, e agora nós chegamos em Êxodo 19, e Moisés está com todo o povo no pé do monte. Êxodo 19, versículo 1, voltei para RA normal, tá? Disse também, 19, versículo 10, por favor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo hoje e amanhã. Fala assim, hoje e amanhã. Fala assim, 2 dias. Lavem eles as suas. Queridos, vamos lembrar de Paulo? Vamos lá para Coríntios. Olha o que Paulo fala. Fala, o Senhor quer habitar entre vocês, quer andar com vocês, mas lembra de vocês purificar de toda a impureza. Vocês precisam aperfeiçoar a santidade do Senhor, no temor do Senhor. É a mesma coisa, a ordem que Deus deu para Moisés falar para o povo. Eles estavam num pé do monte, no lugar onde Deus queria que eles subissem, Deus queria se manifestar a ele, e eles falam o seguinte: purifica hoje e amanhã e lavem as suas vestes. Versículo 11, estejam prontos para o terceiro, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, fala assim, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Presta atenção, para aqui, parentes, nós já vamos voltar para cá, guarda teu coração. Eu acho isso incrível, porque isso chacoalhou minha vida, e eu quero falar com você. Queridos, nós cremos que Jesus está voltando, e você já escutou muito isso, mas eu quero te trazer algumas analogias bíblicas para te respaldar e para você ficar esperto, atento. 1 Pedro, 2 Pedro 3, versículo 8, diz que para Deus um dia é igual a 1000, e 1000 anos igual a um. O salmista fala a mesma coisa, e toda vez que a Bíblia fala no Velho e no Novo, é porque realmente Deus quer comprovar aquilo lá. Então, se você considerar que Deus chegou para Moisés e falou assim, o meu povo, eles têm 2 dias para se purificar, porque no terceiro dia eu vou voltar à vista de todos. Então, nesses 2 dias, se eu colocar como 2000 anos, que para Deus um dia é igual a 1000 anos,
Eu tenho 2000 anos para eu me purificar, para eu me santificar, porque no terceiro dia o Senhor vai vir com sua glória, vai à vista de todo mundo. Amém? Deixa eu trazer mais disso aqui, nós estamos no parênteses, só para você entender. Lembra a parábola do bom samaritano? Bom samaritano, eles estão perguntando quem que é bom, Jesus faz essa parábola e fala assim, ó, o bom samaritano foi lá, pegou aquela pessoa que ele estava espancado, machucado, pegou, levou até a hospedaria, deu 2 denários para o dono da hospedaria. O denário significa o serviço de um dia. Então, aquele bom samaritano pagou 2 dias e falou assim, ó, cuida bem dessa pessoa, cuida bem deste indivíduo, porque eu vou, e quando eu voltar, eu acerto o resto. Vamos pensar da mesma coisa? Hospedaria e igreja, bom samaritano é aquele que ninguém acreditava que viria salvar, que é o papel de Jesus. Jesus vem, entrega para a igreja e fala assim, ó, vocês têm 2000 anos para cuidar bem desse povo, porque a hora que eu voltar eu vou acertar as contas. Vou te dar um terceiro exemplo, para você ficar com o teu coração tremendo, guarda aí. Deus criou o mundo em 6 dias, amém? E no 7º, ele descansou, ele desfrutou, ele ficou junto com a criação, ele celebrou. A primeira aliança, a primeira promessa que Deus faz com o homem é com Adão. Fala assim, Adão. Você sabe disso, nem vou questionar isso. Vamos lá. Deus faz uma promessa com Adão, vem o pecado, depois o povo se perde, tem Noé, você conhece a outra história. Aí Deus, ele vai fazer uma nova aliança com Abraão, que é o nosso pai da fé. Ele olha para Abraão e fala assim, Abraão, você vai ser pai de nações. Então aí Deus faz uma nova aliança com Abraão. Adivinha quantos anos tem de Adão até Abraão? Fala assim, 2000 anos. Presta atenção, de Adão até Abraão, tem 2000 anos, Deus faz uma nova aliança com Abraão. Muito bem, você conhece a história, passa-se o rei Davi, passa-se Moisés, passa toda essa história, entendeu? Aí Deus precisa fazer uma nova aliança com Jesus, e Jesus vem e ele é a nova aliança, Deus restaura todas as coisas. Adivinha quantos anos tem de Abraão até Jesus? Fala assim, 2000 anos. Queridos, não é nem 2.500, nem 1.500, nem 3.000. São 2.000 anos de Adão até Abraão, mais 2.000 anos de Abraão até Jesus. Ok? Jesus vem, se a criação foi em 6 dias, já se passaram 4, falta 2.000 anos. Aí eu falei, Deus, não fecha essa conta, porque nós estamos em 2024. Aí eu, muito curioso, queridos, está falando com o pastor Lucas, fui pesquisar no Google o nosso calendário. E eu sabia disso, mas eu não sabia a data certinha. O nosso calendário, ele começou, não foi em Jesus, foi em 46 antes de Cristo. Escute isso. Coincidentemente ou não, o nosso calendário... Na verdade, o gregoriano mudou de 1500 para cá, 1500 e alguma coisa, que passou a ser o gregoriano, mas o calendário que nós usamos, ok? Que é o que a gente segue, começou em 46 antes de Cristo. É como se Jesus tivesse nascido ou morrido, porque eu não sei o tempo que se computa isso, em 46, no ano 46 do nosso calendário. Ou seja, 2000 anos ia dar 2046. Pastor, você está querendo colocar data? De jeito nenhum, querido. Porque a Bíblia fala que não tem ninguém que sabe nem data, nem hora, nem dia. Mas eu estou aqui nessa noite para falar para você, fique esperto, porque o rei está voltando, e quando a gente fala que as coisas estão acontecendo, entendeu? E que você acha que você já escutou muita coisa, não sei, quando que começa a computar, se foi quando Jesus nasceu, ou quando Jesus morreu, ou quando Jesus foi batizado, não sei. A conta de Deus, acontece que Deus precisa pegar o meu e o teu coração firme, amém? Olha o versículo 16, agora voltamos lá para o Êxodo, fecha o nosso parênteses, fecha não, continua porque o 16 não tem como fechar. Ao amanhecer, Êxodo 19, versículo 16, ao amanhecer do terceiro, que dia? Houve
e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de maneira que todo o povo que estava no arraial se... Queridos, o terceiro dia, trovões, relâmpagos, nuvem, e uma trombeta de Deus tocando. Eu nem preciso falar muito sobre arrebatamento para você. Se você ler lá em Apocalipse, querido, parece que está descrevendo o trovão, o relâmpago e a trombeta. Só para você acompanhar, 1 Coríntios 15, 52, ligeiro e agoniado. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última, a trombeta, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os... Não acharam ainda, gente? Depois nós os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Amém? Agora fecha o parênteses e vamos voltar para a nossa pregação. Mas é para o teu coração ficar tremendo junto com o meu, não deixa o meu tremer sozinho, querido. Muito bem, então o povo está lá no monte, acontece tudo isso, Moisés está lá, acontece esse terceiro dia, Deus desce com trombeta, com glória, com poder, mas o que acontece? O povo não quis subir. Diga assim, o povo não subiu. Você conhece a história também, não quero gastar tempo nisso, mas olha para mim, eu estou falando de um povo de Deus, eu estou falando do Israel, eu estou falando de um povo que foi salvo do Egito, eu estou falando de um povo que estava vivendo no meio de milagres, eu estou falando de um povo que passou pelas águas, eu estou falando de um povo que tinha provisão, que tinha maná, que tinha cuidado de Deus, eu estou falando de um povo que estava sendo mimado por Deus. Esse povo não subiu, não quis subir. Diga assim, esse povo já havia sido salvo do Egito, era povo de Deus. Lembra das 10 virgens? Da parábola? Jesus falando para nós, falou assim, gente, a volta, o reino de Deus vai ser semelhante a 10 virgens. Escuta, não está falando que eram mulheres impróprias, estavam falando de 10 igrejas. Quando fala de 10 virgens, está se tratando de 10 igrejas, e fala que as 10 tinham candeias, as 10 tinham luz, eram 10 virgens e as 10 tinham luz. Só que no processo, no caminhar do deserto, da caminhada cristã, 5 aperfeiçoaram a sua santidade no temor do Senhor, elas levaram a sério aquilo, e elas começaram e continuaram com o óleo, elas continuaram adorando, elas continuaram se purificando, mas 5, por acharem que já estavam salvas, por acharem que já eram virgens, por acharem que já estavam com a luz, elas relaxaram. E aí vem o noivo, vem o Senhor, e para essas 5 nécias ou imprudentes, a palavra é, eu não conheço vocês. Queridos, é uma responsabilidade sobre a igreja de pregar o evangelho e de fazer os ministérios acontecerem, etc. Mas há uma responsabilidade maior sobre o seu coração, sobre a sua vida, de você aperfeiçoar a sua santidade no temor do Senhor, de você se purificar, de você guardar a tua vida,
Por isso que Paulo fala lá na época da graça, retirai-vos do meio deles, separai-vos. 2 Coríntios 7, versículo 1, fala, purifiquemo-nos de toda impureza, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É como se Deus chegasse e falasse assim, o povo de Israel, presta atenção, eu tirei vocês lá do Egito, vocês não fizeram nada. Vocês só precisaram acreditar e pegar e passar o sangue nos umbrais da porta. Só isso. Mas quem fez tudo foi eu. Eu que tirei vocês de lá. Mas agora no pé do monte, Deus fala assim, agora vocês lavem as roupas, purifiquem. Agora vocês se santifiquem. É como se Deus chegasse para a igreja e falasse assim, eu salvei vocês, é de graça, é pela fé. Vocês não fizeram nada, foi Jesus que foi lá e morreu no lugar de vocês. Vocês só precisam crer e confessar que Ele é Senhor. Salvou, tirou desse lugar, mas agora você precisa tirar o mundo de dentro de vocês. Agora é um tempo de vocês se purificarem. Agora é uma responsabilidade que vocês precisam ter. Agora é uma decisão que vocês precisam ter. Êxodo 19, versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim? Na NTLH fala assim, como eu trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Queridos, olha o que Deus está falando. Vamos entender, esse povo está lá no deserto, está lá no monte, e Deus está falando assim, ei, vocês não lembram que foi eu que atraí vocês? Eu trouxe vocês como se vocês estivessem em cima de uma asa de uma águia, ou seja, sem esforço nenhum, você estava sentado, a águia voando, e eu simplesmente trouxe vocês até aqui. Foi eu que fiz isso. Queridos, e essa é a nossa salvação. Não é pelo nosso esforço, não é pelas nossas obras, mas é pela nossa fé, por aquilo que a gente crê, naquilo que Jesus fez. Mas há algo que nós precisamos entender, o desenvolver a salvação, o aperfeiçoar a santidade, porque agora que esse povo, que Deus atraiu, que está no pé do monte, Deus ordena, assim como Paulo também instrui a igreja de Coríntios, agora é um tempo de você ser separado, de vocês purificarem, de vocês aperfeiçoarem a santidade de vocês no temor do Senhor. Agora é a hora de vocês escolherem a porta que é estreita, porque a porta larga, todo mundo sabe, todo mundo vai. Versículo 8. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou? Tudo que o Senhor falou? Vamos entender, queridos. Moisés instrui, passa o recado de Deus. Vocês têm que purificar hoje e amanhã. Deus quer descer. E o povo de Deus, salvo, atraído, que não teve muito esforço, falou assim, ok, tudo que o Senhor falou, nós? E essa não é a nossa posição? Nossa, é verdade isso que o pastor falou. Não, cara, é verdade aquilo que eu escutei na palavra. Não, isso que foi instruído eu entendi. Tudo que eu aprendi, nós faremos. Queridos, foi a posição que o povo deu. Ou seja, o povo olhou para Moisés e falou, ok, Moisés, nós estamos de acordo e nós estamos prontos. Nós queremos ver a glória de Deus, nós vamos estar prontos para o terceiro dia. Mas chegou o terceiro dia. E quando aquela glória abaixou naquele lugar, todo o povo desistiu, não suportou, não conseguiu. Querido, talvez eles até queriam, mas eles não conseguiram. Eles desistiram. Falou, não tem como, Moisés, vai você e fala, porque se a gente for, a gente vai ser consumido. Agora eu te pergunto, por que isso, querido? Queridos, era um povo que amava Deus, eu acredito que eles amavam, eles sabiam que era o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso que havia tirado eles, sim,
Mas eles concordaram, não, nós vamos nos purificar, tudo que o Senhor falou, Moisés, nós estamos de acordo, ok, mas na hora que aconteceu, a hora que o noivo chegou, a hora que a trombeta tocou, a hora que teve o trovão, queridos, a reação deles foi muito diferente. Não tem como. Por quê? Queridos, porque se o nosso coração não está santo, a glória de Deus vai expor toda a nossa sujeira. Porque se nós não tivermos uma vida aperfeiçoada na santidade do Senhor, se nós não estivermos com temor do Senhor, se nós não entendemos a grandeza de quem é esse Jesus, de quem é esse Deus, nós não vamos conseguir estar diante dele na sua presença. Sabe, nós olhamos muito, estava falando com o Lucas, nós olhamos muito para esse Jesus Cordeiro, por Jesus do The Chosen, que é super bonzinho, mas lembra que esse cordeiro morreu, mas ressuscitou como um leão que tem todo o poder, que está sentado no trono, que todo joelho se dobra, que vai vir como fogo consumidor, com justiça, com juízo. Sabe, não espere o Jesus Cordeiro, esse já veio e já pagou o preço. O Jesus que volta agora é aquele que todo joelho treme, é aquele que todo joelho dobra. Isaías capítulo 2, versículo 19, eu acho, fala assim que quando o Senhor abalar as coisas, as pessoas vão procurar a fenda da rocha, vão procurar as cavernas, vão procurar se esconder de tamanha a presença e a glória de Deus. Mas o povo falou, não, nós faremos. Ei, presta atenção, eu estou falando um povo que vivia nos milagres. Eu estou falando de um povo que vivia da provisão de Deus, comendo maná. Eu estou falando de um povo que passou pelo mar. Eu estou falando de um povo que tinha riqueza que Deus dava, que Deus livrava eles da guerra, que Deus estava cuidando. Queridos, tudo isso Ele consegue. Presta atenção, a igreja, ela consegue vir na igreja. Ela consegue viver no meio de milagres, ela consegue ver a provisão de Deus, ela consegue ver os livramentos de Deus, mas diante da glória, aquele povo não conseguiu. Eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso estar no ministério, eu posso ser dizimista, eu posso fazer o que for, mas quando Deus vem com a sua glória, muitos, naquele dia falarão, Senhor, Senhor, eu fiz milagres, eu orei, eu expulsei, eu dei dízimo, eu trabalhei, e a palavra, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, mas eu fiz, Senhor, mas eu estava lá, as virgens estavam lá, tinham luz também, o povo também falou, nós faremos. Mas o texto fala, eu não vos conheço por causa das tuas iniquidades. Sabe o que significa isso? É aquele pecado que a gente sabe que é pecado, mas a gente continua fazendo, porque a gente não entende o Jesus que a gente serve. É aquele pecado que a gente acha que Jesus releva, que Jesus conhece o nosso coração, a gente sabe que é errado, a gente sabe que é falho, mas a gente continua da mesma forma. Por isso escute, tem um ingresso, para a gente estar num lugar de intimidade, no topo da montanha, se chama santidade e temor do Senhor. Querido, se você, tem muita gente, a gente tem falado, quem subirá ao monte, eu quero estar mais perto de Deus, eu estou buscando, queridos, eu vou te dar um ingresso desse lugar, chama santidade e temor do Senhor. Não é o quanto que você vem, não é o quanto que você ora, não é o quanto que você lê, mas é o quanto que você ama, obedece, teme ao Senhor e tem a tua vida transformada pela santidade do Espírito. Isso é o ingresso. Isso é o que Moisés tinha. Diga assim, o temor e a santidade são o ingresso para um lugar de intimidade.
Muito bem, queridos, Moisés subiu, você conhece, o povo não subiu, e o que o povo fez? Ficou brincando de igreja no pé do monte, porque o plano era todo mundo, mas o pessoal não foi, não tinha condição, então eles ficaram naquele lugar. Por que não amavam? Porque não conheciam? Porque não viram milagre? Não, que eles amavam, conheciam, via milagre, mas eles não lavaram suas vestes, eles não se cuidaram, eles não se santificaram. Por isso que a glória de Deus não bateu em Moisés, ele entendeu isso. Então Moisés agora está em cima do monte. Agora eu fico imaginando, eu quero que você imagine Deus, um pai, o coração de Deus, você como pai, você vai e salva o teu filho, ajuda o teu filho, dá provisão para o teu filho, cuida do teu filho, salva o teu filho, ama demais, mais do que todas as coisas do teu filho, só que você só pode conversar com ele via e-mail. E você está doido para ver. Aí você marca na quarta-feira, num restaurante, que você quer encontrar com ele. Aí chega quarta tarde, teu filho fala assim, não queremos ir não. Nós não vamos não, não vai dar certo não. Não tem condição. Sabe, queridos, eu imagino o coração de Deus quebrado, triste. E aí Deus tem que mudar a estratégia. Ele fala assim, então eu preciso de arrumar representantes. Eu preciso de arrumar uma tribo, um povo, que vai representar todo esse povo para eu falar com eles. E aí, nós chegamos em Êxodo 19, versículo 24. Replicou-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás tu e Arão. Os sacerdotes, porém, o povo não transpasse o limite para subir ao monte, para que não os fira. Aqui Deus chama Arão, aqui ainda não tinha a tribo de Levi escolhida, foi só lá na frente, depois que já acontece tudo, que Moisés vai, fica bravo, fala quem está comigo, aí vem a tribo de Levi, e aí são os filhos de Arão, descendentes, que se tornam sacerdotes, mas a ordem de Deus é, subirás tu e Arão. Aí você sabe, queridos, a Bíblia não menciona, mas acaba que Arão não sobe, sobe só Moisés, e Arão vai, junto com o povo, para o pé do monte de novo, e fica lá, e aí a gente chega em Êxodo 32, e agora feita essa introdução, eu começo a pregar. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, e outras versões falam juntou-se, e lhe disse, levanta-te e faze-nos que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Muito bem, para aí, que eu tenho algumas revelações importantes para nós aqui. Querido, se você pegar essa palavra aqui, pode deixar aí, meninas, a Bíblia aberta, por favor, no texto. Levante-nos e faze-nos deuses. Essa palavra deuses no hebraico, se você olhar e pesquisar, no original está Elohim. O povo chegou para Arão e falou assim, Arão, faze-nos Elohim, para a gente adorar. E aí, se você for pesquisar e depois você dá um Google, no Velho Testamento, a palavra Elohim aparece 2.500 vezes, aproximadamente. Dessas 2.500, aproximadamente 2.250 vezes, se refere Elohim ao nosso Deus. Elohim é um termo usado como se fosse um apelido de Deus, um adjetivo de Deus. Por exemplo, em Gênesis 1, aparece 32 vezes, só em Gênesis 1. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Ou seja, está se referindo ao nosso Deus, a palavra Elohim. Você já cantou isso
Mas em algumas vezes, a palavra Elohim também era destinada a deuses. Então dependia muito do contexto. E aqui eles estão falando, ó, cria, por isso que está com letra minúscula, se olhar na sua Bíblia, e no plural, criam-se deuses para nós. Versículo 2. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou. Diga, trabalhou. Em outras versões está modelou. O ouro com buril. Diga, buril. E fez dele, fala, fez dele, um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Querido, essa palavra trabalhou, no hebraico, é yatsar, que significa modelar, formar com uma ferramenta de fundição. Então, vamos lá entender isso aqui, vamos caminhar nisso aqui. Arão pede todo o ouro, pede todas as coisas, e diz o texto que Arão pegou aquilo e transformou, modelou, usou um buril, uma ferramenta de fundição, e fez desse ouro, um bezerro. Amém? Entendido isso? Muito bem, agora vamos para o versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao... Quem tem Bíblia de papel vai conferir isso que eu estou falando agora. Na minha Bíblia, se você olhar o Senhor, está com letra maiúscula. Às vezes todo o Senhor está maiúsculo. Porque no hebraico essa palavra Senhor aqui, agora, é Yahvé. Na verdade são 4 consoantes. Y, H, W, H. Não tem vogal. Queridos, esse não era mais um apelido de Deus. Esse é como se fosse o nome próprio, é como se fosse o nome mais temido, o nome mais respeitado. Esse, todas as vezes que aparece na Bíblia, ele é reverenciado e somente trata do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então entenda isso, presta atenção, porque você já viu muitas vezes esse texto. Então Arão, ele chega para o povo e fala o seguinte, ó: amanhã nós vamos fazer uma festa para Yahvé. Amanhã nós vamos fazer uma festa para o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele não falou assim, ó: amanhã nós vamos fazer uma festa então para Baal. Não, para o Deus Sol, para o Deus que era lá. Não, ele sabia, ele reconhecia, ele sabia que era Yahvé. Então Arão, ele fala assim, ó: nós vamos fazer uma festa para Yahvé. Qual que é o problema? Olha para mim. Era a forma como que Arão enxergava Yahvé. Era a maneira como Arão conhecia, entendia, ou a revelação que ele tinha sobre Yahvé. Queridos, ele sabia que era o Deus que curou, ele sabia que era o Deus que libertou, ele sabia que foi o Deus que conduziu, ele sabia de tudo isso. Versículo 7, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito Moisés está lá em cima do monte. Arão está lá embaixo, acabou de fazer um bezerro de ouro. E ele fala para o povo, ó: amanhã nós vamos fazer um culto para Yahvé. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, desce, porque o teu povo, nem era povo de Deus, agora é o teu povo, se corrompeu. Queridos, eu estou falando de um povo que era salvo. Eu estou falando de um povo que vivia nos milagres. Eu estou falando de um povo que já saiu do Egito, já foi liberto do Egito. Eu estou falando de um povo que Deus cuidou todo o tempo. Mas a palavra de Deus é: teu povo se corrompeu. Um povo que estava querendo fazer uma festa para Yahvé. O problema era como eles enxergavam Yahvé. Vamos lá, vamos continuar. Fala, o significado dessa palavra corrompeu, querido, significa decair. Então, esse povo que estava no pé do monte, eles se corromperam, segundo Deus, por adorar Yahvé, mas da maneira que eles acreditavam, da maneira que eles enxergavam. Repita isso comigo, fala assim, ó: quando estamos no pé do monte,
vamos acabar nos corrompendo, porque construímos um Deus à nossa imagem, ou do jeito que nós enxergamos. Queridos, isso para mim aqui foi aquilo que mais tremeu meu coração. Por isso que eu preciso que você caminhe nisso. Porque eles não adoraram outros deuses, eles não adoraram outro Jesus. Eles não foram para um outro lugar. Mas a forma como que eles adoraram Jesus era do jeito que eles criam. Era do jeito que eles adaptaram Jesus para eles. Versículo 21. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez esse povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tira-o. Deram-mo, e eu lancei no fogo, vírgula, e saiu este? E saiu este? Como assim? E cadê o transformou, o modelou? Cadê o buril com a ferramenta que fez dele? Como assim? Ele colocou no fogo e saiu isso. E aí eu acho incrível porque, verdade, essa revelação, eu escutei do pastor John Bevere, ele tem sido uma referência na minha vida, é um americano. E ele falou que ele começou a questionar isso, falou: Deus do céu, mas que mentira mais lavada, como assim saiu dele, saiu isso? E ele começou a orar sobre isso, e o Espírito falou assim: John, a verdade é que Arão não subiu no monte, ele não me conhecia, não me contemplou com a minha glória, ele não tinha uma revelação de quem eu era. E Arão viveu 83 anos lá no Egito. Então, quando ele fundiu, ou na pressão, o que saiu dele, era a minha imagem, quem eu sou, do jeito que ele acreditava, do jeito que a sociedade modelou para ele. Aquilo que ele transformou, aquilo que ele modelou, foi como a sociedade que ele vivia tinha ensinado para ele. Então, na pressão, foi isso que saiu. E queria dizer, quando eu escutei isso, eu falei assim: meu Deus do céu, que sério que é isso, porque Deus começou a trazer muita coisa. Mas diga assim comigo: a imagem que Arão tinha de Deus. A imagem que Arão tinha de Deus. Ela foi moldada pela sociedade no qual ele cresceu. E foi o que saiu dele. Pastor, onde você quer chegar? Aqui. Olha para nós, olha para o teu coração. Quantas vezes nós modelamos o nosso Jesus de acordo com aquilo que nós achamos que é certo? Quantas vezes nós modelamos o nosso Jesus de acordo com aquilo que a sociedade, que o nosso meio nos ensina? Quantas vezes nós colocamos o Jesus da forma que nós achamos, que nós acreditamos? Por isso que a igreja brasileira vive dessa forma, do mundo, queridos. Por isso que tem adultério dentro da igreja, e está tudo bem. E a pessoa não tem peso. Ah, Jesus é bonzinho, Jesus conhece meu coração. A pessoa até sabe que é errado. É por isso que há mentira. É por isso que há calote. É por isso que os jovens continuam namorando antes do casamento, tendo relações normais, vivendo em fornicação. Sabe que é errado? Ah, eu sei, mas Jesus conhece, a carne é fraca. Ah não, ele conhece, ele releva isso. Queridos, a gente modela um Jesus do jeito que a gente quer, do jeito que a sociedade nos ensina. Então a gente continua vindo na igreja, continua tomando ceia, sabendo que nós estamos amaziados, que nós estamos errados, que nós estamos em pecado, vivendo do mesmo jeito, e não transformamos a nossa vida. E nós não aperfeiçoamos a nossa santidade no temor do Senhor, porque nos convém, é o Jesus
Jesus Cristo de Nazaré. Agora, qual Jesus? Aquele que está sentado à direita do Deus Pai, aquele que se revelou a Moisés, ou aquele que para eles parecia um bezerro de ouro no pé do monte, que eles chamavam de Yahvé também? Eu sei que é duro, querido, eu sei que é duro. Você não sabe tanto que eu estou tremendo para trazer isso aqui para vocês. Tanto que Deus já ministrou comigo. Falei para a pastora, pastora, ora por mim. Sabe, eu queria ser aquele que fala assim, ó, você vai ter o melhor ano da sua vida, Deus vai te abençoar e você sair daqui cheio. E eu creio que você pode ter, querido. Mas eu creio que é um tempo da igreja subir no monte. Eu não quero, como pastor, estar buscando subir no monte e olhar e ver a igreja que eu pastoreio lá no pé do monte, querido. Eu preciso que a gente caminhe junto para um lugar que Deus quer que a gente esteja. Sabe, essa palavra eu falo, Deus tem misericórdia. A única coisa, eu falei, Deus tem misericórdia da minha vida. Deus, que tua graça não me deixa, Deus me mostre. Sabe, se você ter temor do Senhor, não é você não pecar, porque isso é impossível, mas é você entender que quando você pecar, aquilo tem que causar um desespero, aquilo tem que causar um temor. Você fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu não posso. E você abandonar aquilo e você deixar aquilo. O problema é que a gente sabe que a gente está no pecado, mas nos convém, a circunstância a gente acomoda, a gente fica aquilo ali, está tudo acostumado, as coisas estão acontecendo, a vida está rodando, está fluindo, sabe? Eu estou vivendo um milagre, o maná está caindo, Deus está livrando, está vindo carne, está vindo codorniz, está tudo certo, mas na hora do vamos ver, o povo ficou no pé do monte. Ah, pastor, mas nós estamos no tempo da graça. Por isso que eu comecei com Paulo, é no tempo da graça. No tempo da graça, Paulo falou assim, igreja de Corinto, presta atenção. Tem promessas. Por que tem essas promessas? Então, purificai-vos de toda a impureza, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Romanos capítulo 1. Já vou concluir, tá, queridos? Para você ficar feliz. Romanos 1, versículo 21, Paulo fala o seguinte, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Presta atenção, gente, tinham conhecimento de Deus, aquele povo tinha conhecimento de Yahvé, mas no entanto eles não conseguiam glorificar como Deus. Versículo 23, eles mudaram a glória de um Deus incorruptível, eles mudaram a glória de um Jesus poderoso, de um Jesus que ressuscitou, de um Jesus que está sentado no trono, de um Jesus que tem toda a autoridade, que os anjos submetem, que o diabo submete, que todo mundo treme, esse Jesus incorruptível, eles mudaram isso à imagem de um homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Para nós não bate aves, quadrúpedes e répteis. Se você fizer um bezerro de ouro igual para eles, para nós você ia falar assim, que ridículo. Por que não? É nossa cultura. Talvez lá na Índia, talvez em outros lugares. Mas homem corruptível somos nós. Nós adoramos, queremos, priorizamos a nós mesmos. Para nós, o poder, o dinheiro, a corrupção, os prazeres, o nosso gosto, para nós isso é muito importante. Para nós isso faz toda a diferença. E eu quero que você pense, eu quero que você reflita nisso tudo nessa noite, no seu coração. Querido, Jesus já nos salvou. Jesus já nos libertou, Jesus nos curou. A obra poderosa da cruz, o amor de Deus em dar o seu Filho, sem que a gente merecesse, isso já foi feito. Isso é graça e é favor imerecido. Mas graça também é poder de Deus para ajudar eu e você a vivermos uma vida em santidade.
Graça também é poder de Deus. Por isso que Deus, conhecendo a nossa fraqueza, Ele colocou o Espírito Santo para ser esse poder de Deus, para nos ajudar na nossa santidade. Agora, sabe qual é o problema? A gente coloca a culpa em Deus. Eu não consigo, Deus, eu não consigo vencer isso, minha carne é fraca, o Teu Espírito Santo não me ajuda. Sabe, a gente quer que o Espírito Santo faça aquilo que eu e você temos que fazer. A gente quer que o Espírito Santo faça aquilo, às vezes, atitudes que nós temos que tomar. Ele está lá sim, é poder de Deus, mas tem uma decisão, uma atitude que Deus espera de nós. 2 Coríntios 11, último texto. Equipe de louvor, pode subir, queridos. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém e prega outro, não está falando Maomé, não está falando Buda, não está falando prega outro Deus Sol, não, ele está falando prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente. Queridos, eu sei que você acredita num Deus poderoso. O Brasil não tem muitos deuses. O Brasil é considerado um país cristão. A questão é, nós estamos adorando a um Jesus que está sentado à destra do Pai, ou nós estamos adorando um Jesus que nós estamos modelando, que tem saído de entre nós, por aquilo que a sociedade, por aquilo que o nosso convívio, por aquilo que as pessoas que estão do nosso lado, pelos anos que nós temos de vida, assim como Arão tinha lá no Egito. Presta atenção, duas coisas vão acontecer na vida do crente. Ou eu entro num lugar de intimidade, e Deus vai me transformar meu caráter, e eu vou viver em santidade, eu vou aperfeiçoar isso, e eu falei isso, o ingresso para esse lugar, para um lugar de intimidade, é a tua santidade. Queridos, entenda que isso depende de você, é isso que eu quero dizer, isso depende de você, sabe, de você e do Espírito Santo. Não tem como a tua esposa lutar por você. A santidade é você que conhece o teu coração, os teus pensamentos, os teus desejos, é você que vai lutar contra isso. É você que vai se pautar nisso. Então, ou nós vamos entrar num lugar de santidade, e Deus, nesse lugar de intimidade, vai transformar o nosso caráter, ou nós vamos ficar no pé do monte, e vamos transformar Deus naquilo que a gente quiser. Nós vamos transformar um Jesus naquilo que nos convém, naquilo que é o que eu mais escuto. Não, pastor, mas Deus sabe, Deus entende, e sabe, e a minha oração nessa noite, para finalizar essa palavra, é que a gente tenha uma reflexão de quão firme está nosso coração, de quanto eu tenho buscado, me esforçado em viver essa santidade, de quanto eu tenho me esforçado a buscar esse lugar, o topo do monte, a perder esse medo, a querer ver a glória, a não só simplesmente falar, não, tudo que o Senhor falou nós faremos, mas buscar fazer isso mesmo, mudar a vida. Gente, vamos lá, pastor, mas isso é impossível, isso é difícil. Claro que é difícil, querido, e eu não estou falando que nós vamos ser santos. Lembra de Davi, eu toda vez que eu fico com meu coração apertado, eu lembro de Davi. Sabe, porque Davi, ele errou muito. Davi, toda a Bíblia faz questão de mostrar as falhas, os erros. Mas
Salmo 51, sabe, Davi, ele tinha esse coração, quando ele via que ele errava, ele falava assim: Senhor, compadece-te de mim, Senhor, segundo a tua benignidade. Senhor, lava-me dos meus pecados, segundo a tua misericórdia. Senhor, cura a minha vida. Senhor, cria em Deus, cria em mim um coração puro. Senhor, cria em mim, renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, Davi sabia que ele era pecador, Davi sabia que ele era falho, mas Davi, ele não queria largar o topo do monte. Davi falou assim: Senhor, uma coisa só eu peço e a buscarei, que eu possa estar no topo do monte todos os dias, que eu possa estar nesse lugar de intimidade. Uma coisa eu peço, só não tira o teu espírito de mim, só não me afasta da tua presença. Eu não importo do trono, eu não importo do poder, eu não importo os títulos, eu só importo se o Senhor sair de perto de mim. É esse coração que Davi tinha. Então, queridos, a questão não são os nossos pecados, porque infelizmente nós somos carnais e pecamos, erramos. A questão é aquilo que nós estamos fazendo, como nós estamos enxergando as nossas falhas e as nossas atitudes depois que nós pecamos. Se nós tivermos esse coração voltado, querendo, buscando, com certeza a graça, a misericórdia, a perdão, e há um lugar de Deus para mim e para você. Amém? Você pode colocar de pé, por favor? Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, mesclando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, que o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, que a chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Tira o medo. Queridos, hoje é uma noite de nós Dizer, Moisés, pedimos graça e misericórdia. Eu queria, se você quisesse sentar, ajoelhar, ou se quisesse vir aqui na frente, mas eu
eu creio que é um tempo da igreja voltar para um lugar que Deus quer que a gente esteja. E eu queria orar, enquanto o louvor continua ministrando, eu queria orar com você. Você que sente que precisa dessa graça, dessa misericórdia, você que quer alcançar esse lugar, você que não quer ficar brincando de igreja no pé do monte, mas quer subir para um lugar de intimidade. Eu queria te chamar para você orar junto comigo, para você estar aqui. Então, se você quiser ficar aí, ou se você quiser vir aqui, nós vamos orar. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Deus, nós queremos, Senhor, pedir Tua graça e Tua misericórdia sobre nós. Pai, aqui está a Tua igreja, Deus. Pai, os nossos corações. Pai, nós pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pecados. Oh, Pai, mas a minha oração é que um espírito de temor do Senhor repouse sobre essa igreja, Pai. Pai, que o temor do Senhor, que a revelação da grandeza do Senhor, Pai, que a manifestação da glória do Senhor venha sobre nós. Pai, que nós possamos enxergar um Deus verdadeiro. Pai, um Deus que está sentado acima de todo nome, um Deus que continua no trono, um Deus que tem o controle, um Deus todo poderoso, um Deus, Pai, que quer habitar, quer andar, quer ser o nosso Deus e nós sermos os seus filhos. Um Deus que nos escolheu, um Deus que nos salvou, um Deus que escolheu habitar dentro de nós. Nós somos santuário do Deus vivente. Pai, o Senhor habita dentro de nós. Então, Pai, que nós possamos viver, Senhor, em santidade, que nós possamos entender aquilo que o Senhor é, a grandeza do que o Senhor tem, quem o Senhor quer. Pedimos perdão, Pai, pedimos perdão. Como igreja, Pai, nós clamamos o sangue de Jesus. Nos dê força, Pai,
Nos dê, Pai, atitude, nos dê posicionamento, Pai, que nós possamos vencer o pecado, que nós possamos abandonar aquilo que afasta-nos do Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça, Pai, esse poder que habita dentro de nós, possa estar vivo, possa nos fortalecer, para que a nossa vida seja em santidade, para que a gente possa aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. Pai, nos ajuda, nós queremos ser uma igreja purificada, nós queremos ser uma igreja sem mácula, sem mancha, uma igreja que vai querer subir o monte, uma igreja que não vai ter medo, uma igreja que não vai ter medo da trombeta, dos trovões. Antes, o nosso prazer é a glória do Senhor, é habitar no lugar que o Senhor está, é viver diante da Tua luz, diante do Teu poder, viver no sobrenatural do Senhor. Que a graça, que o perdão, que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Pai, ouça, Senhor, ouça os pedidos de perdão, Pai, onde há um coração sincero, que haja realmente, Pai, o perdão do Senhor. O Senhor lança fora, o Senhor lança no mar do esquecimento. Pai, não deixa a culpa, não deixa o diabo, o acusador, ficar acusando. Aquilo que o Senhor perdoou está perdoado. Que possa levantar um povo vivendo um novo tempo, uma nova estação, um novo ciclo, um tempo de avanço, um tempo de conquista, um tempo, Pai, de prosseguir para o alvo, um tempo de não olhar para trás, um tempo de não desistir, um tempo de avançar, um tempo, Pai, de viver o sobrenatural de Deus. Usa a Tua igreja, usa o Teu povo, corações apaixonados, corações santos, corações que querem fazer o Teu querer e a Tua vontade. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Sabe, querido, eu sei que é forte isso tudo que foi liberado nessa noite. Mas eu creio que é a graça e o amor de Deus nos preparando para algo tão incrível. E sabe, e eu quero mudar a tua ótica. Se nós estamos aqui recebendo e vivendo isso, eu vejo como um amor e uma graça de Deus, um cuidado de Deus sobre as nossas vidas. É Deus dizendo para você: eu estou te chacoalhando porque eu te amo tanto, que eu preciso de ver você em cima do monte junto comigo. Que você guarde essa palavra no seu coração. Que as suas atitudes demonstrem o Deus que você serve, o amor que você tem, a honra, o temor, o respeito. E que a tua vida seja uma consequência
daquilo que Deus vai fazer no seu coração, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que talvez tenha vindo pela primeira vez, às vezes nem entendeu nada, né, querido? É uma palavra mais complexa hoje, mais profunda. Mas eu me coloco à disposição, junto com a nossa equipe, líderes, homens e mulheres de Deus. Se você precisar de alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, você que quer entregar a sua vida para Jesus, não vá embora, querido, sem tomar uma atitude de fazê-lo. Sabe, a Bíblia fala que nós precisamos confessar a Jesus. Vai ter uma equipe aqui de oração, você pode vir até na frente a hora que terminar o culto. Você que está desviado, você entendeu Deus te chamando para perto, para cima do monte. Você cansou de ficar no pé do monte. Hoje talvez seja um dia que Deus te atraiu, que Deus te trouxe para você estar nesse lugar. Não vá embora sem receber, sem fazer essa oração. Dê o seu nome, vem aqui, vai estar a equipe aqui na frente, pós o culto, para você orar, para você se consertar com Deus. Amém.